Oi, Boa noite, boa noite, tudo bem? tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Tá tudo certo? Mais uns instantes, sim. Tá, eu acho que tá. Todo mundo tá ouvindo, gente? Acredito que sim. Esperamos um minutinho. Uhum. Acho que já dá para começar, né, professora? Pode ser? Vamos lá? Tá. Olá, pessoal. Meu nome é Fernando. Sou arquiteto urbanista. Curso mestrado aqui no POSARC, na área 1. Sou orientando do professor Martin. Faço parte da equipe do LabCom, assim como a professora Veridiana. E hoje nosso bate-papo acadêmico é com a professora Veridiana, com o tema janelas em crise. E a professora Veridiana, ela quero agradecer por ter aceitado o convite, estar aqui hoje. E vou falar um pouco sobre o currículo dela, né? A professora Veridiana é arquiteta urbanista, tem doutorado em engenharia civil, com formação no mestrado e doutorado aqui na UFSC. E atua principalmente na área de iluminação. A professora Veridiana também é uma das professoras do POSARC, né? É professora visitante desde 2015 e atua principalmente nas áreas de eficiência energética. E no POSARC ela ministra a disciplina de projeto bioclimático junto com o professor Martin. E atualmente ela é membro da Secretaria Técnica de Edificações, coordenado pela Eletrobras, para assuntos relativos à etiquetagem brasileira de edificações. É membro da Comissão de Estudos para a Revisão da NBR 15575, na parte de desempenho lumínico, idealizadora do Janela Lab, que é um canal de conteúdo digital, com o propósito de possibilitar as pessoas usufruírem os benefícios da janela, né? Tanto na parte de conforto, bem-estar, saúde, né? Que é muito importante. E hoje, nosso tema vai ser sobre isso. E quero mais uma vez agradecer a presença, ter aceitado o convite, que eu acho que é um tema muito em voga, né? Hoje a gente está discutindo muito sobre a janela, vendo muitas fotos, né, no Instagram, por exemplo, de janelas, pessoas pegando um sol de manhã, e essa pandemia fez a gente repensar várias coisas envolvendo a janela. Eu acho que é um assunto bastante pertinente na atualidade. Então, quero agradecer mais uma vez e passar a palavra para a professora Veridiana. Uhum. Tá joia, obrigada, Fernando. Obrigada ao POSARC também, né, pelo convite. Né? É muito legal estar aqui com o Fernando, né, um aluno aí que está bem engajado também no assunto, né? Enfim, vamos lá então. Janelas em crise, né? A gente pensou nesse nome, estão ouvindo bem? Tá tudo certo? Qualquer coisa vocês falem, tá? A gente pensou nesse nome, né? Pode ser tanta coisa, né? Mas ao longo aí da fala, né? E o Fernando também vai falar junto. A gente vai chegando aí na crise, vamos dizer assim, né? No que a gente quis dizer com crise. O que eu pensei, de repente, a gente começar, e vocês podem também mandar perguntas e contribuir com a vivência de vocês, né? O que eu acho muito interessante desse assunto é que é um assunto, como o Fernando bem colocou no início, né? Todo mundo está vivenciando, né? Vamos colocar um todo mundo assim, né? Generalizando, mas muitos de nós, né? Estamos, né? Na questão do isolamento social, né? Muito tempo em casa. Então é um assunto interessante que não é só de interesse, né, dos arquitetos urbanistas, né? É um assunto que a gente está vivendo na pele, né? Então acho que isso é importante de frisar. Então pensei em começar a gente falar um pouquinho da janela em si, né? As dimensões, né, da janela, né, que são várias. A gente pode colocar como dimensões ou os papéis dela, enfim, né? Então até eu anotei aqui para não esquecer, mas algumas questões importantes.
Para começar, assim, questões estéticas, por exemplo, né? Hoje em dia a gente tem uma gama de soluções, né, no mercado para janelas, né? O termo aí mais simples, né, para a gente falar delas, seja em relação ao caixilho, aos vidros, como abre, né? Como a gente protege dos raios solares, cores, tamanhos, né? Se elas são laterais ou se elas são colocadas na cobertura, então, que seria um sistema zenital, né? Então, a gente tem opções estéticas muito grandes, né? Isso vai de acordo com o que tem no mercado, né? E se as indústrias, né, customizam também, né, esse tipo de sistema construtivo, que são as janelas, a gente também tem mais possibilidade de variar. Então, assim, em termos de mercado, né, a gente tem uma variedade muito grande, né? E a estética aí vai de acordo com o que o arquiteto entende aí no seu projeto, né, como adequado, né? E não tem como não citar a questão das fachadas, né, que o uso das janelas, então, juntamente com outros elementos opacos, né, tem aí uma relação, né, qual é essa porcentagem de janelas na fachada, né, porcentagem em relação, né, a toda essa área, porcentagem dessa área transparente, né, em relação à área opaca, então tudo isso, né, pode trazer muito sentido estético, né, na abertura, no edifício em si. Outras questões aí em relação, daí, mais tecnicamente falando, né, do sistema construtivo, a gente tem normatizações para as esquadrias, né, e muitas aí em termos de segurança, né, são elementos frágeis, né, da edificação se a gente não tomar um cuidado, né, então existem, né, normas vigentes nesse sentido. Então, essa questão mais técnica, não vou me ater tanto a ela, mas também a outra questão do custo, né? O sistema construtivo, então, dessas esquadrias, né? É um sistema... Opa, alguém resolveu me ligar no meio da live. Desculpe. São sistemas construtivos, então, essa parte da edificação que tem um custo, né? E, geralmente, é um custo aí considerável para que a gente pense com carinho também, né? Ao pensa, né, colocar, projetar esse sistema construtivo aí, né, na nossa edificação, né, então tem um custo razoável. E ainda questões simbólicas, né, o que a janela representa para a gente, né, nos ambientes internos, quanto usuários do espaço, né. Então existe uma relação aí dessa janela com os espaços internos em relação à vista, né, a como a iluminação incide no ambiente, né. Então, o ambiente, ele faz parte, né, falando de iluminação natural, aí, dessa composição, né. E também uma questão simbólica que é bem importante a gente não esquecer, que é em relação ao espaço público, né. Essa relação mais do espaço interno com as janelas seria aquele ditado, né, que a gente ouve, né, as janelas são os olhos dos edifícios, né. Mas também as janelas são os olhos da rua, né, a gente ouve bastante isso em urbanismo, né. Jane Jacobs, inclusive, então, em relação de trazer a segurança para as ruas, né, e os espaços públicos contíguos, né, a essa edificação. Inclusive, existem certificações de sustentabilidade que ditam, assim, né, de tantos em tantos metros, né, ao pedestre percorrer, né, uma via, né, um espaço público, tem que ter janelas, né, a gente não pode andar muito tempo sem ter essas janelas, porque são os olhos da rua, né, são aí motivos de também trazer, né, conferir mais segurança ao espaço público. Então tem vários caráteres, né, vamos colocar assim, e aqui o nosso tema de interesse, que é o conforto ambiental, né, daí seria assim, quase como se a gente considerasse a janela como um filtro ambiental. As janelas, então, são elementos sensíveis, né, às variações climáticas, então é claro que a questão do estudo do clima, do microclima, tudo isso influencia bastante. Então, assim, eu trouxe algumas dimensões, né, que eu acabei lembrando, mas, assim, tem uma série de questões também relacionadas à segurança, né, se a gente olha uma janela que tem grades, né, e se expressa, né, a preocupação, né, daquela pessoa, daquele morador, né, daquele local. Questões também, se a gente for falar a história da arquitetura, né, a gente consegue às vezes definir ou identificar um período histórico só olhando as janelas, né, tem artistas inclusive que fotografam, né, janelas no mundo inteiro. Então assim, o tema é muito fascinante, né, então vasto, tem várias, né, dimensões. É muito vasto, né, é um assunto, bom, eu adoro falar sobre isso, né, eu acho que é empolgante. E agora, vamos colocar a questão da pandemia de distanciamento social, né.
Então, a gente aqui iniciou em março essa questão do distanciamento social. Eu estou falando de maneira bem genérica, eu sei que tem pessoas, né, do Brasil inteiro aí na live, né, então me perdoem se estiver falando algum equívoco, então falando de maneira mais generalizada. A gente, claro, já está em muitos locais numa segunda etapa, né, que é, né, algumas pessoas voltando, né, aos seus trabalhos, moderadamente, com todos os cuidados, tudo aquilo, né, que a gente tem visto nas notícias, né, mas ainda assim muitos de nós permanecem nas casas, né, no espaço residencial. E aí que é o ponto, né, que é interessante verificar, e ali no Instagram tem algumas imagens e tudo mais em relação a isso. Nós, como usuários das edificações, né, a gente, por permanecer muito em casa, a gente acabou criando uma relação muito profunda, né, querendo ou não, com os nossos espaços, né, e assim também com as janelas, né. Então a janela se tornou um espaço de vários palcos, né, um espaço de contemplação da paisagem, um espaço, né, uma área aí na fachada para receber ventilação, iluminação, insolação, né, um espaço de conexão com a rua, um espaço de conexão com pessoas, né, olhar o vizinho, né, às vezes até notei também, daí falando da experiência aqui de casa, né, notei que alguns vizinhos se expunham muito mais a questão da privacidade, que muitas vezes, né, às vezes a gente quer um pouco mais de privacidade, é claro que depende da pessoa, mas eu notei muito mais exposição, né, nesses momentos. Espaço de manifestações políticas, espaço de agradecimento às pessoas ali, os profissionais, né, essenciais, né, que estavam aí na linha de frente, ainda estão, né, e por aí vai, né, e qual é a questão, né, eu coloco como um momento chave, falando em conforto ambiental, daí como pesquisadora e arquiteta, para mim tem sido muito marcante, né, esse período, assim, porque eu tenho ouvido muito relato das pessoas, a gente vê, assim como vê também nas notícias, né, justamente dessa questão, né, não bate, vamos falar no bom português, né, não bate sol, né, no meu apartamento não bate sol em nenhum horário, a gente está aqui no sul, é claro que são relações diferentes, né, nesse caso agora a gente precisa aquecer em alguns dias, alguns horários, né, os ambientes, então pessoas, logo mesmo no início da pandemia, assim, em dias mais frios, muitas vezes tinham que sair nas ruas ou nas áreas comuns dos edifícios, onde conseguia, né, ter um pouquinho de sol, né, para poder, ver o céu, né, sim, enfim, e ter todos os benefícios aí falando de saúde, né. Outras questões também de ventilação cruzada, eu tive relato de algumas pessoas, não são nem arquitetos, né, pessoas que não são da área, e começaram a perceber que não tinha ventilação cruzada, né, então só ia ter ventilação cruzada no seu apartamento quando abrisse a porta de entrada, e daí circulava o ar, enfim. Então, para mim tem sido muito impactante esse momento, claro, para todos nós por vários motivos, né, mas esse olhar para mim tem sido... é uma experiência bem diferente, vamos colocar assim, né? A gente estuda muito, pesquisa, fala de conforto está muito ligado a bem-estar e saúde, mas viver isso na pele, né, e vendo as pessoas, e que dirá nas casas, então, que a gente não tem nem janelas adequadas, né, ou nem janelas, né, se a gente for no extremo aí. Então, esse assunto tem me tocado bastante, assim, falando de maneira pessoal, né. Então, isso para começar o assunto, né. Então, acho que a gente passa a questionar isso, falando usuários em geral, né, a gente passa a questionar os nossos espaços, né, e buscar soluções, né. A gente sabe que em conforto ambiental, qualquer um dos três, né, falando em iluminação, térmico e acústico, o ser humano ele tende a se adaptar, né, e a gente vê, né, as pessoas se adaptando, né, ali no Instagram tem pessoas se debruçando nas janelas, né, enfim, atrás de um pouco mais de iluminação, né, insolação, conexão, enfim, todas as suas necessidades também sociais, né, de interação. Então, o que mais que eu posso falar para vocês? Daí passando na segunda fase, então, que a gente começa devagarinho, né, as coisas reabrirem e tudo mais, eu acredito, da visão, né, do que eu tenho vivenciado, a gente também começa a questionar esses espaços, né, claro, a gente está falando, por exemplo, em empresas, né, que tem empregadores, tudo isso tem toda uma preocupação, a gente sabe, né, que tem,
acerca disso, mas até como consumidor, né, precisando de algum serviço que você tem que sair, né, melhor ir num lugar que seja arejado, né, bem iluminado. Eu acredito que as pessoas começam aí a despertar esse olhar. Que o que a gente está falando aqui, claro que a minha área é mais iluminação natural, né, mas falando também um pouco da questão do bioclimatismo, né, que é a disciplina que eu leciono juntamente com o Martim, é justamente essa interação com o clima, né, interação com esses fenômenos naturais, né. Então, de repente, a gente vê, né, todo esse cenário aí que se instala. E aí, acho que uma questão bem importante, agora entrando mais na área, não sei se tu quer complementar um pouquinho antes que eu entre mais a fundo daí em outras questões de conforto desse período. Eu acho que por enquanto ainda não. Tá tranquilo. Tá. Então, bom, é legal ouvir o pessoal também, né? Se tem algum relato, né? Alguma visão pessoal, né? Eu acho bem interessante ter esse coletivo também aqui da live, né? Então, diante de tudo isso, agora aprofundando um pouco a área, né? Uma questão que é muito importante e a gente não pode perder de vista é que o conforto ambiental, ele é sempre relativo, né? A janela é um elemento, né? Mas a janela, como eu falei no início, ela pode ser considerado como um filtro ambiental, né? Entre o exterior e o interior, né? Mas ela é só um elemento, né? Ela é muito importante, né? Tem como a gente projetar de maneira adequada, prever ela para que funcione bem, né, em termos de conforto, mas ela está relacionada ao meio exterior e o meio interior, né? Então isso é importante, tá? O meio exterior, então vamos colocar a vizinhança urbana, a vizinhança mais próxima, né? Então, que acaba criando um microclima em termos térmicos, né? Acaba modificando muitas vezes, né, o regime de ventos, né? Geralmente a gente tem então dados meteorológicos em estações que são longe, né, do meio urbano e tudo mais. Isso tudo pode ser modificado então com o entorno, a depender de como ele é, né? E iluminação e insolação também. Então o meio urbano ele modifica, vamos falar trazendo iluminação, né? Essa iluminação entra através da janela e também essa iluminação vai se modificar conforme as características do ambiente interno. Isso tem a ver com área, proporção, formato, assim, né, do ambiente, as cores, né, porque acaba que aquela iluminação vai entrar e por processos de reflexão, né, ela vai gerar níveis satisfatórios ou não, né, de iluminação, de qualidade visual, reprodução de cores e tudo mais. Então, acho que esse ponto é importante, tá, de colocar dessa relação, né. Então, todas essas etapas são importantes e fazem parte, né, do projeto arquitetônico. Eu queria trazer um pouquinho só uma questão curiosa, né, eu vi que tem alguns alunos aí, né, do POSARC, alguns alunos que acabaram de passar aí na seleção, inclusive, né? Então, trazendo um pouco só da minha experiência como pesquisadora, né? Eu finalizei meu doutorado há 10 anos atrás, então já faz um tempo. Na época, eu criei um método para estudo de impacto de vizinhança, né, em relação à iluminação. Não se tinha, né, assim, a questão do WAVE, né, que a gente fala que é o estudo de impacto de vizinhança, já estava em vigor, né, através do Estatuto da Cidade, já há mais tempo, né, mas não se tinha, assim, um método tão claro, né, de avaliação, né, dos impactos, e foi esse o tema do doutorado, né. E o que é curioso, bom, defendi o doutorado, mas olha só que interessante, né, a gente vem trazendo aí que o conforto ambiental, ele está relacionado, ele é impactado, né, pelo meio urbano e tudo mais. Mas, na época, quando eu comecei o doutorado, a gente não tinha tanto essa pluralidade da visão. Você trabalha com conforto, você trabalha com conforto, né? Você trabalha com urbanismo, trabalha com urbanismo, né? Hoje a gente tem 2 áreas aí na POSARC, né? Mas, enfim, essa visão um pouco mais ampla, ela não era tão comum. Então, quando eu terminei o doutorado, eu tive problemas para publicar o artigo científico internacional.
Olha só que curioso, né? Eu mandei o paper, então, para uma revista, né, da área de conforto e energia, e essa revista, na época, falou, olha, o seu artigo não é de conforto, ele é de urbanismo, envie para uma revista de urbanismo. E daí, assim, fiquei um pouco chocada com aquilo, mas então, Gente, tá, então vamos tentar mandar, né, para essa revista de urbanismo, né, pesquisei qual seria melhor, mandei. E eis que a revista de urbanismo falou, olha, o seu paper é de conforto ambiental. Então, assim, na época, olha só que curiosidade, 10 anos atrás não conseguia, assim, as pessoas não entendiam muito bem essa questão, né? E hoje em dia isso já caiu por terra, ainda bem, né? Hoje em dia a gente tem isso, logo em seguida, foi mudando gradativamente o cenário e dada a importância, né, do impacto, né, do entorno urbano nas questões de conforto ambiental. Eu não estou nem falando de acústica, né, não é minha área, sim. mas obviamente que também tem impacto. Né? Então, só para ver uma dificuldade, né, há 10 anos atrás, né. Então, essa visão mais plural, mais sistêmica, né, em cadeia, né, é isso E aí que... eu acho que ficou mais claro também para as pessoas que a arquitetura também é um curso amplo, né? Ela reúne várias disciplinas que fazem ligações com vários assuntos importantes, né? E eu acho que isso está mais claro até para a percepção das pessoas. E é importante, né? Para a disseminação do conhecimento, né? Essa relação, não tirar alguma coisa de lado, separar. Acho que é essa troca da arquitetura que é o que eu acho que faz ela ser um curso, né, uma profissão diferente. Sim, sim, ela é ampla, né? É um olhar multifacetado. E não tem como não imaginar, né? Qualquer projeto que a gente faça, mesmo pensando, vamos pensar no caso mais simples, uma residência na cidade, né? A gente está impactando de alguma forma. Né? A gente Sim, não tem, é uma relação sistêmica, né? Não dá para pensar aquele lote isolado, né? Então isso é muito interessante de ver que realmente, né? Isso já se foi, ainda bem. Mas claro que para desbravar isso, às vezes a gente sofre um pouco, né? E a outra questão que eu queria colocar, bem importante e atual, é a questão da norma de desempenho, né, NBR 15575. Então, a gente tem uma equipe, né, no Labicom, que participa da comissão de estudos dessa norma, uma norma muito importante, né, que passou a vigorar em 2013, né, é uma norma de desempenho, para quem não conhece, né, de edificações residenciais com 5 pavimentos ou mais. Então, toda edificação com essa característica, ela tem que cumprir a norma, né? E ela impacta sobre vários assuntos, né? E um deles é a iluminação, por exemplo, né? Então, a ideia é como se passasse uma régua, né? Esse é o mínimo para esses requisitos, vamos colocar assim, né? E desse mínimo para baixo não dá, né? Inaceitável, né? Então, uma questão interessante, em relação à norma, a gente vem trabalhando no laboratório desde 2015, ainda devagarinho, até que surgiu a comissão de estudos e a possibilidade, né, já chegando, né, o momento de revisar a norma. É interessante colocar a mesma norma que está em vigor, mesmo com algumas questões a melhorar, né, ela trouxe a questão da vizinhança urbana, né. A vizinhança urbana, ela tem que ser avaliada na questão de iluminação. Né? Então, a gente tem um edifício, né, que ele tem... Então, vamos pensar num projeto pronto, com as janelas já definidas, e a gente tem que avaliar os ambientes em relação à iluminação, considerando, então, esse entorno. Né? Ainda que a norma ainda não explicitava muito bem como esse entorno deveria ser considerado, né? Ainda era uma incógnita, mas esse entorno apareceu. E, claro, deu pano para manga, vamos dizer assim, né, para pesquisa e tudo mais. Tem uma dissertação em fase de finalização no Labicom, que está trabalhando diretamente em relação a isso, e também uma tese, não tão diretamente, mas também trazendo bons resultados aí para a gente em termos de pesquisa, tá? E daí o que acontece, né? A gente, nessa comissão de estudos, estou trazendo um pouco dos bastidores, né? Ainda claro que vai ser terminada a proposta, tem consulta pública, né? Ainda está no processo, né? Mas a gente fez uma série de reuniões e aproximações, né? Tanto com entidades, consultores, né? Aí relacionados a essa cadeia. E a gente começou a ter
assim, depoimentos, né? E um escritório de consultores ia fazer, então, a avaliação, por exemplo, né, da norma e começava a não passar. Não, mas não está passando. Esse ambiente não passa, esse também não passa, né? E o que a gente tem, né? Em ambientes muito densamente edificados, ambientes urbanos, né, a gente tem essa dificuldade, né, de adquirir luz natural. E realmente, principalmente os ambientes mais localizados, né, nos pavimentos inferiores, a gente tem mais dificuldade ainda. Então, uma história curiosa que eu coloco aqui, que a gente teve o relato, é que teve um empreendimento, não citando nomes, né, mas teve um empreendimento que não passou, né, alguns andares, teve dificuldade de passar, né, vamos colocar cliente, né, ainda procurou um outro escritório, né, não, mas deve passar, né, vamos tentar um outro escritório de consultoria, também não passou, né. Então, não é uma questão de método, é claro que cada consultor tem o seu método, né, mas é uma questão de que realmente é muito obstruído. Um outro relato que a gente teve também de outro empreendimento é que os primeiros pavimentos não passavam, porque também o entorno era muito, né, obstruído, e no caso, quem estava investindo, né, numa incorporadora, enfim, mudou todos os usos aí desses ambientes, desses pavimentos que não passaram, para um uso não residencial. Hoje a gente só tem uma norma de desempenho que ela é residencial, como eu falei, nessa característica, né, de 5 pavimentos ou mais. A gente ainda não tem a norma de desempenho, mas é o futuro, né, para outros edifícios de outros usos. Mas, nesse caso, esse edifício mudou os primeiros pavimentos para um uso hoteleiro, que não tinha que cumprir a norma de desempenho. A gente sabe que tem que ter qualidade mesmo assim, né, mas, enfim. Então, só para ver, assim, essas questões começam a ficar mais evidentes. Então, a gente discutiu o ambiente urbano, né? E discutir... Bom, tem muito a se discutir, né? Principalmente aí em ambientes que vão se consolidar ou loteamentos que vão ser ainda entrar no mercado, enfim, né? Até questões de parcelamento, tudo influencia, né, na verdade, desde o parcelamento, como ele é feito do solo, né, como essas edificações são, claro, tem todos os índices urbanos, né, como elas são edificadas naquele entorno, a topografia influencia muito, né, muitas vezes também negligenciada, né, pelas legislações. Então a gente começa assim, vamos dizer que a bomba estoura lá no final, é isso que eu quero dizer, né? Sim. Né, então a gente vem construindo essas cidades, isso que eu nem estou falando, né? Estou falando da cidade mais no sentido formal, que existe em plano diretor, não estou nem chegando no extremo, que a gente sabe, então, da cidade mais informal, né? Que as condições são bem precárias, né? Mas falando dessa questão das legislações, né? O meio urbano, ele é uma colcha de retalhos, né? Uma série, às vezes, de planos diretores, dependendo da cidade, né? Cidades maiores, às vezes, já passaram por 3, 4 planos diretores, né, e a gente acaba também... Existe uma análise que ela pode ser feita do plano diretor daquele momento, mas também dessa composição de planos diretores e como a cidade ela vai se configurando, né. Então, esse discurso, ele é muito importante, né, a gente não ter... Eu trago essa importância, né, de se pensar o urbano, né? Não pensar a edificação isolada, né? E isso, claro, daí trazendo as questões da pandemia, né? Aquilo que eu falei da questão da busca, né, pelo sol e tudo mais, né? Acaba ficando mais evidente também na pele, né? Sofrendo na pele, vamos dizer assim, né? Então até causando aí danos, né? Digamos, ao dia a dia, né? Eu acho que essa questão da gente não dissociar a arquitetura do espaço urbano é muito importante, principalmente quando a gente fala na nossa área, né, que é a área de conforto, porque está totalmente interligado, né, quando, por exemplo, você tem uma área onde a parte térmica, que do lado da edificação, que é totalmente arborizada, com certeza você vai ter um ambiente totalmente diferente do que se você não tivesse edificações ao redor, né? Então, assim, ao entorno. Então, são questões super importantes, né? Não tem como você relacionar uma coisa fora da outra, até quando a gente vai pensar o projeto arquitetônico
E questões como essas são, eu acho que volta agora, né, está em voga, principalmente por causa da pandemia. E eu acho que, por exemplo, agora até linkando com uma das perguntas, né, que foram feitas das caixinhas que a gente deixou lá no Stories, e se a senhora acredita, né, se vai haver mudanças nos projetos arquitetônicos a partir de agora, se as pessoas vão começar a repensar o projeto arquitetônico, né, na parte de iluminação, ventilação, conforto humano em si, né, se vai existir essa mudança. Eu acredito que sim, né? Porque tem sido bastante intensa, né? Intensa essa vivência, né? Claro, a gente fala da questão do conforto, mas desde as questões de higiene, né? A questão de entrar, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Entrar, deixar o sapato, higienizar as mãos, né? Então, desde um esquema de fluxo, né? De acesso à edificação, e eu vi até uma reportagem curiosa. Era uma pessoa também que não era arquiteta e fez até um croquis muito simples no próprio celular, assim. Claro, daí, no caso bem extremo, era uma casa, e ele chegava, tirava a roupa, daí já tomava o banho e daí entrava em casa, né? Daí aquele caso bem extremo, né? De muita modificação. Mas eu acho assim, o básico de você ter um espaço que a gente chama de área suja, né? Daquela residência para a chegada, pelo menos, se possível, né, assim, pensar, às vezes não consegue colocar um lavabo, mas tem um lavatório, mas ainda assim, agora, isso é uma questão da higiene básica, mas a questão daí falando, então, vamos falar de higiene, né, das edificações, conforto ambiental, há uns bons anos atrás, era chamada a disciplina de higiene das edificações, das habitações, né? Então, a gente sabe que iluminar, né, e ventilar faz parte disso também, né? Então, ventilar basicamente é aquele cuidado com a ventilação cruzada, né? E a ventilação cruzada, claro, a gente tem várias dicas aí, né, de conforto, né? Observar os ventos predominantes no local, verificar se o entorno urbano afeta, né? Ter entrada e saída de ar, cuidar com a proporção dessas aberturas. Também não adianta ter várias entradas muito grandes e uma saída pequenininha, né? Então tem todo um esquema de fluxo, né, que a gente tem que pensar no projeto para ser bem resolvido, né? E iluminação e insolação, daí a questão de que a gente sabe, né, não existe uma fórmula válida para todos os locais, né? Depende da latitude do local, sim, depende das condições de céu, né, disponibilidade, então isso também varia e deve ser observado, né? A boa notícia é aquela, né? Eu acho que se a gente colocar, hoje em dia a gente tem muitas ferramentas, né? Mesmo as simplificadas, para fazer análises. Sim. Né? A gente não precisa, daí falando bem, né, a prática profissional. Claro, né, falando em consultoria, não é todo mundo, né? Não é todo empreendimento que vai ter uma assessoria nesse sentido, mas hoje em dia a gente tem ferramentas muito simplificadas, né? Mas é importante saber o que fazer com os resultados que a gente tem dessas ferramentas. O que eu observo, daí falando em alunos, né, os mesmos arquitetos, às vezes até sabe simular, mas eu quero agora interpretar, né? Como é que eu interpreto isso? Então, ter essa noção, né? Mas eu acredito que sim, que vai ser alterado. Sim. Na forma agora, de projetar. Vou até completar com uma pergunta da Jaque. Ela disse que, ela perguntou se essa discussão também não seria ampliada na discussão da cidade, pois é uma temática muito negligenciada, né, no planejamento urbano. Uhum. Bom, eu espero que sim. Né? Essa é uma bandeira, né, que eu carreguei por muito tempo e ainda carrego. É uma discussão ampla, né? A gente sabe, a gente está falando de conforto ambiental, mas a cidade também, a forma, claro, vamos falar em planejamento, né? Até planejamento, né, de futuro. Não é só conforto ambiental, né? Tem vários outros assuntos, então ela é complexa, né? De se pensar assim, mas qual morfologia urbana é mais adequada? Às vezes uma é mais adequada para um item, outro para outro. Então, assim, acho que isso deve ser debatido.
A própria questão do estudo de impacto de vizinhança, né, ele é claro, ele é um instrumento, né, que ele é válido para alguns tipos de projetos, né, não todos, né, os ditos projetos especiais, que às vezes têm legislações específicas ou que têm mais possibilidade, né, de causar impactos, né. Então, mas o que acontece daí, falando da realidade, na época do doutorado e mesmo depois que eu pesquisei alguns estudos, tem muitos estudos que, infelizmente, não são sérios. E estudos bem absurdos. Para falar bem a verdade, assim, na tese eu coloquei vários resultados do tipo, a gente já cumpre o que tem no plano diretor e no código de obras, então tá tudo certo. Ou coisas do tipo, o nosso empreendimento aqui é muito bem iluminado, mas escuta, a gente não está falando do teu empreendimento, a gente está falando do vizinho, o que você vai causar no vizinho? Então, assim, eu coletei relatos absurdos, então, e há uns anos atrás eu cheguei a fazer uma busca mais rápida, né, sobre esses estudos, e alguns continuavam, assim, não tão sérios, né. Então, sim, eu acho que tem que ser debatido, né, é um assunto muito importante. E além de ainda, debatido, também como estudado, né? Estudado, eu acho que a gente tem mais ferramentas hoje para isso. Em termos de iluminação, a gente está começando, na medicina já se descobriu, até coloquei o material da Rafaela ali no Instagram, né, os efeitos não visuais em relação à luz, que daí tem a ver com saúde. Hoje em dia a gente já tem muito, é fresquinho assim a notícia, né, até softwares que a gente consegue predizer isso. Né? Então, isso talvez seja até um próximo passo, né, de grande interesse que a gente tenha no Labicon, e trazer mesmo a questão da saúde, né, para análise, né, e saúde é fundamental, né, e se a gente puder usar métricas para que comprovem, né, para a gente melhor ainda como arquitetos, a gente tem mais, eu acho que assim, complementa ainda todos os estudos e argumentos que a gente tem, né, em favor do conforto ambiental. Sim, sim. Hoje na área de conforto térmico, por exemplo, a gente tem o InviMed, que é um programa que é super reconhecido, né, que avalia, né, o conforto térmico em áreas urbanas. Então, acho que essa questão, o que eu sinto também, que é uma questão um pouco desenvolvida, assim, o conforto na área urbana, né, acho que ela tá vindo agora, temos hoje no Labicon a Poliana, né, que trabalha com acústica urbana, que também é um tema super novo, assim, mas na parte térmica e lumínico, acho que, até onde eu sei, acho que a gente não tem ninguém, né, atualmente trabalhando lá com essa área. Iluminação tem as duas meninas, a Fran e a Lu, que estão terminando, na verdade. Sim. É muito interessante, porque um tempo atrás a gente só analisava até a fachada da edificação, e foi como eu trabalhei ali, eram as ferramentas que a gente tinha, né, na época do doutorado. As meninas já trabalham, né, além da fachada, elas entram, né, para o ambiente. Então a gente consegue ter resultados bem mais avançados. Sim, sim, com certeza. Uma outra pergunta que surgiu na caixinha foi sobre se existe alguma normativa, alguma legislação, alguma coisa assim, até tipo para a pessoa entrar com recurso, ou entrar para quando a sua edificação ela acaba sendo obstruída por uma outra edificação posterior em relação à ventilação, iluminação, né? Que a gente vê muito edificação e prédios que estão sendo construídos, né? E aí acaba barrando a iluminação e ventilação, se existe algum direito dessa pessoa entrar na justiça, algo assim. Eu acho que foi isso mais ou menos que eu entendi da pergunta. Da pergunta. Só para colocar, né, falando um pouco de história, no direito romano se falava sobre direito ao sol, né, na vizinhança. Olha só que curioso, né, muito tempo atrás. Eu não sei dizer em termos legais, daí jurídicos, essa parte, né, mas o que acontece? Realmente, assim, né, principalmente para quem não é da área, né, muitas vezes
bom, adquire um apartamento, uma casa e de repente, né, constrói e bloqueia, né, a questão de iluminação, insolação, ventilação, né, e tudo mais. O que acontece, né? A gente tem o planejamento urbano, a gente tem as regras, então, né, para aquela edificação ser construída. Então, desde o Código de Obras, o plano diretor, algumas outras legislações que às vezes, né, também incidem, seja o próprio WAVE ou legislações ambientais e outras, né, tantas. Mas, no mínimo, ali, plano diretor, né, e o Código de Obras. Então, se aquela edificação seguiu, né, a risca, né, estava tudo certo, né, no seu processo, deu entrada à prefeitura e tudo mais, está seguindo essas legislações, o que eu saiba é que não tem o que fazer, né, assim, normalmente, a menos que, claro, construir um pouco a mais do que devia, no sentido de diminuir o afastamento, daí tudo isso já é outro ponto, né, daí está indo contra a lei do município, né, mas não teria o que fazer, é frustrante, né, Sim. Mas o que eu sugiro é verificar, né? Verificar o plano diretor, tem possibilidade de construir aqui, mas na lateral, na frente, mais ou menos dessa forma, né? Que eu saiba, não tem, porque já é o plano, né? Plano diretor da cidade. O que às vezes acontece, estava previsto algo e mudou o plano diretor, né? E, por exemplo, adensou muito mais do que previsto, né? Mas está tudo dentro, né, Agora tem das uma pergunta legislações urbanas, né? Uma pergunta que, por exemplo, surgiu aqui, minha mesmo. Por exemplo, será que as prefeituras, quando vão elaborar um plano diretor, eles levam em consideração esses dispositivos, a área de conforto ambiental na hora de elaborar um plano diretor? Porque eu via, pelo menos, né, eu vim de uma cidade projetada, que é Palmas, para quem não sabe, e lá tem muito disso da divisão, né, de quadras. Essa quadra é totalmente residencial, essa quadra ela é de uso misto, essa quadra pode ter edificação até tantos pavimentos. Agora você imagina se uma quadra toda com até 10 pavimentos, em toda a quadra, num espaço de 2.000 metros por 2.000 metros. É uma área muito grande. E algumas edificações, né, principalmente as que vão estar dentro, né, dessa área, elas vão sofrer com isso. Será que é levado em consideração? Por exemplo, quando eu fiz a disciplina de projeto urbano que trabalhava com plano diretor e a gente propunha, isso era totalmente deixado de lado, não era nem citado na hora de elaborar o plano diretor que a gente estava propondo para a cidade que a gente estava estudando. Bom, vou falar do que eu sei, é uma pergunta ampla, né? Eu sei que tem algumas iniciativas, vou colocar, acho que até recentemente, tá? No passado e recentemente, o professor Benami da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vez ou outra acaba participando de planos diretores mais das cidades, que eu saiba, tá? Espero que não esteja falando bobagem, mas, né? Mas eu sei alguns casos ali mesmo no interior do Rio Grande do Sul, então que ele, né, leva à risca aí várias questões, né, e também essa. Eu não acompanho assim para dizer como que é o método, né, mas existe esse, em detalhe eu não sei colocar, mas seria só entrar em contato e pesquisar os artigos dele, mas ele tem essa preocupação, né, de passar por os diversos aspectos, né, que influenciam nessa morfologia urbana, né, futura, né, planejada. Sim. Essa é uma questão, agora me fugiu, esse Benami. Algumas questões também relacionadas ao envelope solar, isso se pesquisou na década de 80, voltou um pouco em alguns momentos, até o pesquisador que criou o envelope solar foi premiado, não faz muito tempo até, porque ele criou assim, é algo que não é codificado em índices, mas ele criou um envelope solar, na verdade, é até difícil explicar assim, né, com a mão, mas uma forma máxima de ocupação que você poderia ter no seu lote, que até o formato fica meio piramidal, assim, se procurar. Eu posso colocar depois os comentários aqui do POSARC algumas referências, e alguém também, se tiver interesse, me manda, né, uma mensagem.
Mas isso se usou até ali mesmo na UFSC, no Labicon, há um tempo atrás foi feita uma análise de um edifício, já faz bastante tempo, né, em relação a esse envelope, mas existe a crítica que ele em geral é muito restritivo, né, então é algo que não foi assim tão para frente. Algumas questões que são importantes de se colocar, então assim, o que eu posso dizer assim, existem, né, iniciativas, eu acho que existem iniciativas, daí, no meu ponto de vista, mais efetivos quando, isso falando no mundo, da internacional, quando é feito né, um loteamento, né, ou um condomínio, enfim, é pensado nisso, a gente tem bons exemplos, né, em relação a isso, né, pensando mais assim no espaço territorial, né, que foi feito do zero, até mesmo sim. as ruas, né, o parcelamento. Mas, agora me fugiu o que eu ia te falar. Mas essa é uma questão, tá? Geralmente eu vejo bons exemplos. O que eu ia falar é o seguinte, que é uma questão que às vezes a gente fala muito da verticalidade, né, dos edifícios, mas é importante colocar assim, que nas pesquisas do Labicon, sempre que possível, a gente tenta fazer análises urbanas mantendo a área construída. Então muda o formato dos edifícios, mas mantém o potencial construtivo, para justamente ter um parâmetro comparável, né, a cenários urbanos, digamos, diversos. Sim. Se a gente trabalha assim mais no virtual, né, não com algo real, né, para estudo. E a gente consegue notar que isso já em pesquisas antes até da minha, teve uma anterior, que a taxa de ocupação, né, que seria também aí relacionados aos afastamentos, ela é muito importante. Muito. A gente fala muito da verticalidade e eu falo com toda a humildade quando eu comecei o doutorado. Na introdução eu falei da verticalidade, peguei artigos que, né, expunham essa questão, né, como sendo danosa, né, para a iluminação. Mas nos meus modelos que tinham as mesmas áreas, e para manter a mesma área, se eu estou crescendo em altura, eu tenho que deixar ele com a taxa de ocupação menor. Esses edifícios verticais e mais estreitos, né, eles eram melhores do que os edifícios muito baixos e com a taxa de ocupação muito alta. Então, e isso a gente vem vendo, até as ferramentas computacionais avançaram, as meninas estão trabalhando nisso, a gente vem vendo que, de certa forma, alguns resultados convergem nesse sentido, né? O afastamento entre os edifícios, ele é muito importante. Então não adianta a gente só olhar a altura, não estou defendendo a verticalidade, tem outras questões que impactam nisso, né? A escala urbana, no caso da escala humana, né, e tudo mais, né, não é uma defesa de maneira alguma, né? Tem outras questões importantes aí relacionadas. É só uma questão de entender como o fenômeno, né, da iluminação natural, ele acaba interagindo com esses cenários, né? Então, só que o que acontece? Por que a gente fala tanto da verticalidade? Porque se a gente pensar nas cidades, vamos pensar em porções bem consolidadas. Geralmente eu tenho grandes alturas e taxas de ocupação muito grandes também. Então, onde é denso nas duas dimensões. Então, aí sim, a gente está tendo altura, né, não é diferente daqueles cenários com a taxa de ocupação pequena e a altura grande, né? Não, ele é denso em todos os sentidos, né? Daí sim, né, o desastre é grande, né? Sim, a gente tem o exemplo de Balneário Camboriú, né? Você mesmo trouxe, né, numa das conversas, né, uma cidade aqui em Santa Catarina, né? Onde, claro, paga-se muito por um apartamento em termos de localização, outros atrativos, mas a gente sabe que principalmente nas laterais, né? Então, estou falando nos edifícios próximos à orla, né? Nas laterais, a qualidade em termos de ventilação, insolação, iluminação são sofridas, vamos colocar assim, né? A Zanuso, ela trouxe, né, falando sobre justamente sobre o balneário, né, diz que o que ela sente é que as pessoas usam um recuo mínimo, né, para fazer o embasamento da edificação. E acaba que isso influencia diretamente, né, nas aberturas das edificações, porque você acaba obstruindo, né, as outras edificações que estão ao entorno. Com certeza. Eu acho que até leva, em relação ao mínimo, né, leva em consideração aquilo que a gente estava discutindo. Tipo, a gente tem os códigos de obra que dizem o tamanho da abertura, mas também é o mínimo, né? Acho que a gente, como profissional de arquitetura e urbanismo, a gente também tem que olhar e tentar ser sensível
nessas questões, né? Nem sempre trabalhar com o mínimo para que as pessoas tenham uma edificação que seja confortável, né? Que é o que a gente busca. Uhum. Existe o mínimo, até tem as legislações, então, municipais, mas tem uma lei federal, então, que coloca, se você afasta a edificação, né, da divisa do lote, o mínimo é 1,5. Acho que não mudou isso ainda, mas era 1,5. Mas ainda a gente sabe que tem a possibilidade de construir edificações geminadas, em fita, né? E à medida que eu vou colando, né, uma parte do, vamos colocar aí, né, um bom português, colando uma parte do edifício nas extremas, a gente tem que ter, isso é importante colocar, a gente tem que ter uma noção que a gente vai diminuindo as fachadas livres para ventilar, iluminar e tudo mais, a conexão com a rua e tudo aquilo que a gente já falou. E à medida que a gente diminui essas fachadas, a gente tem que ter mais cuidado para onde orientar, né, essas fachadas. Por isso Então, que é esse é um cuidado bem importante. Eu acho que por isso que é importante a gente estudar a cidade onde a gente está implantando o projeto, né? Entender as condicionantes locais para a implantação do projeto, não simplesmente fazê-la, né? Levar em consideração outras questões também, né? Porque a gente vê na graduação, pelo menos, né? Que, vamos fazer, coloca a ventilação cruzada, vamos fazer uma abertura e tal, mas a gente não entende qual o papel da ventilação cruzada, onde tem que estar uma janela, como realmente isso funciona, né? Então, são questões que devem ser levadas em consideração. E agora, uma pergunta do Tiago, ele perguntou aqui, qual o papel das certificações em todos esses processos construtivos que influenciam no urbanismo? Bom, falar em certificações, falar daí então no geral, né? Bom, vou falar no geral, né? Não só do urbano, né? Das edificações. Quando a gente fala em certificações, né? Tem alguma, em geral, o que a gente tem mais no mercado, elas cresceram muito nos últimos anos, elas são não obrigatórias, né? São certificados, em geral, voluntários, né? Tem vários em relação à sustentabilidade, eficiência energética, tem muitas nuances e métodos totalmente diferentes e custos também totalmente diferentes, né? Então, esses certificados, o que buscam em geral? A ideia claro, daí tem, seja equações, seja como for esse ranking para achar uma pontuação, né? Ou seja, um somatório de itens que você vai pontuando. Esses certificados, eles vão dar uma graduação, vamos pensar no certificado de sustentabilidade, né? Ele vai dar uma graduação, vamos pensar se fosse um A, B, C, D e E, né? Vamos pensar em letras, fica mais fácil. Então, ele vai graduar em relação à sustentabilidade, se é mais sustentável ou menos, de acordo com uma métrica. Quais são as questões de certificação, né? Eu falei em norma de desempenho, é legal colocar isso, né? Norma de desempenho, então, ou seja, normas desse tipo, elas são a régua, é o mínimo que é possível. Certificações a gente já passa até subir, vou subir minha mão, né? Edificações que são mais de excelência em termos de desempenho, sustentabilidade, enfim, né? Elas são além, né, desses mínimos. Então, certificar um edifício hoje é a forma de atestar, né, o quanto ele é sustentável ou eficiente energeticamente, ou seja, qual for o escopo, né. Em relação ao urbanismo, é uma forma de se avaliar, né, eu não sei se eu estou conseguindo responder muito bem qualquer coisa, o Thiago completa ali, né, mas é uma forma de também certificar, né, esses entornos urbanos. Tem alguns que são para, então, esses tipos de empreendimentos que eu coloquei, loteamentos, né, esses novos territórios, né, na cidade, e tem alguns, tem um japonês que eu me lembro, que até ele envolve a cidade consolidada. Daí, claro, tem uma série, em geral eles são relacionados à sustentabilidade, tá, esses certificados, daí tem uma série de itens, né, diversidade de usos, uma variedade grande de modais de transporte, além da iluminação, né, todas as questões também de conforto, né, envolvem várias questões, né. Mas o papel de certificações eu colocaria mais nesse sentido da resposta, né, urbanas ou não, é de se atestar, né.
Daí vai da competência desses métodos de avaliação de realmente serem eficientes na forma de se avaliar, vamos colocar assim, né? E sérios e justos. Né? Mas esse seria o voluntário, né? Que eu estou falando. Que eu saiba, não existe. Na verdade, primeiro surgiram certificados para edifícios e depois para os entornos urbanos, né? Não existe nada, pelo menos que eu conheça, obrigatório. Né? Como é o caso de alguns certificados ou etiquetas, selos de eficiência energética pelo mundo, né? Por uma questão de redução do gasto de energia, né? Sim. Metas governamentais de redução, enfim. Sim. Eu acho que a gente está finalizando. Só completando o Thiago, ele fez... Vou ter mais uma pergunta, a pergunta do Leonardo e a pergunta do Thiago. Ele queria saber sua opinião em relação sobre o papel, né, dessa certificação como mecanismo realmente eficaz ou marketing. Essa é uma boa. A gente sente, pelo menos, eu sinto muito isso em algumas questões também, né? Vamos colocar assim, ó. Isso é bem interessante, eu lecionei um bom tempo justamente sobre esse assunto. Tem de tudo, vamos colocar, né? Você poderia pontuar, não vou falar nomes, né? Uma conversa privada, de repente a gente pode conversar, mas existe assim, por excelência, existe uma seriedade em geral, tem umas certificações que são mais conhecidas, que são feitas por comissões, e com essa visão plural, né, e séria, em geral, do processo, né? Isso ok, né? Mas, claro, tem de tudo mesmo. Se a gente pesquisar, a gente sabe quais são as mais conhecidas, mas a gente vê de tudo, vai de acordo com a seriedade do método. Então, esse é um primeiro ponto dessa comissão, enfim, que as mais conhecidas, né, então, são sérias, enfim. Mas a questão do marketing, sim, existe bastante, né? Qual é a minha opinião? Eu acho que tem que ser... Como é que é difícil falar sobre isso, né? Porque existe um interesse financeiro, né? Às vezes por trás, mas eu acredito o seguinte, né? Se a empresa é séria, ela tem como premissa, vamos falar em sustentabilidade, tá? Tem como premissa desenvolvimento sustentável, mesmo na própria sua empresa, com os funcionários e todo, né? É um propósito realmente sério e de vestir a camisa daquilo e propor aquilo. Eu vejo com olhos melhores, porque também assim, ó, o que acontece? Claro, colocar para vender, basta o consumidor, da minha opinião, pesquisar essa empresa, né, e o propósito dela, né, no mercado e na vida das pessoas, enfim. Mas a gente sabe também que é muito complicado colocar, o que acontecia muito era assim, esse empreendimento tem... captação de água da chuva, ele é sustentável, isso também é complicado, né, colocar rótulos sem, né, às vezes é uma estratégia, falar em sustentabilidade, é um pedacinho de sustentabilidade enorme, né, é um mar de amplitude, né, para a gente navegar, então também é complicado, então eu acho interessante que se tenha, né, certificados, selos, etiquetas, são formas de se atestar. E como eu falei, geralmente, pelo menos, as mais conhecidas são sérias, né? Sim. Mas agora, para a última pergunta, que a gente tem pouquíssimo tempo, entendeu bastante a conversa. Eita, tá acabando. Na verdade, não vai dar. 20 segundos, eu quero agradecer, professora, pela disposição. Muito obrigado. Eu acho que foi um tema bastante interessante. Obrigada.